ameaçado com boletim de ocorrência. Mais uma vez, o que a gente está vendo é uma pessoa que produz conteúdo na internet, principalmente criticando um conteúdo produzido por um outro, o que é permitido tanto de acordo com a legislação quanto de acordo com as regras do YouTube, e sofrendo consequências e principalmente ataques em relação a isso. E o que é mais importante é que esses ataques, eles sempre são de assédio jurídico. Então a ideia é que você vai enterrar o cara, ou deixar a pessoa com medo, e ao deixar essa pessoa com medo, essa pessoa vai parar de falar de você, parar de produzir o seu conteúdo, vai parar de apontar os erros que você comete ao produzir o seu conteúdo. E o que é mais legal é que geralmente as pessoas que fazem isso nos últimos tempos são pessoas que reclamam, que falam que a liberdade de expressão tem que existir, que todo mundo tem que falar o que quiser, desde que não seja contra mim, certo? Uma outra coisa que é super importante da gente ressaltar nesse vídeo aqui é que o único nome que a gente vai falar do Felipe Durante, e que nesse canal aqui a gente não comete carecofobia, que é um careca que fala aqui. Apesar de ser um careca que está lá do outro lado, apesar de ser um careca muito conhecido, que vai a muitos podcasts e que fala muita besteira, a gente não comete carecofobia nesse canal que está aqui, tá bom? Então eu sou Emílio Garcia, o careca que vos fala, você está aqui no Blablologia, e aqui a gente sim fala de ciência, aqui a gente sim fala de educação, e aqui sim a gente fala de política, porque essas coisas elas estão diretamente interligadas, se não a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui na tela de novo, se você não conhece, Felipe Durante é um criador de conteúdo que mora na China, que foi para a China a trabalho, e durante esse trabalho em uma indústria chinesa, ele resolveu fazer um canal para contar a experiência dele na China. Então o canal começa como um canal de experiência dele, também tem um canal de viagem, mas tem esse canal que é o canal principal dele, e daí depois o Felipe Durante começa a fazer um conteúdo mais politizado, principalmente para combater a visão ocidentalista e pontual da China, que diz que a China vai acabar. O que tem de profeta do Apocalipse dizendo que a China vai acabar, é tudo uma mentira, que na China você não pode ter religião, o governo chinês isso, o governo chinês aquilo. Aqui eu não estou dizendo nem se pode, se não pode, não estou nem traçando isso, mas do que o Felipe Durante, como uma pessoa que mora na China, que vive essa realidade e que principalmente estuda o assunto, vai fazer é pegar esses temas e falar sobre esses temas, tá? E dentre os conteúdos que o Felipe faz, um que virou muito e que está na moda no YouTube, eu não faço, não gosto tanto, mas tem um monte de gente que faz, são os conteúdos de React. Então, o que o Felipe tem feito bastante, é um conteúdo que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que é ele falando pela China, andando nas ruas chinesas, e aí ele não está falando só da experiência dele, ele estuda os assuntos para falar, e daí depois ele faz os reacts, que ele também estuda para fazer, mas é um react, tá? E dentre esses conteúdos, um que ele gosta de bater bastante é um conteúdo de um produtor de conteúdo aqui da plataforma, que é um careca que fala sobre política internacional. E dentre outras coisas, ele vai falar muito mal da China, ele vai defender o Estado de Israel, ele vai fazer um monte de movimentos que nós olhamos e achamos esses movimentos meio estranhos. E o que o Felipe sempre apontou é que, dentre outras coisas, esses conteúdos produzidos por esse cara nunca têm referências. Então, as informações são tiradas não sei da onde e são extremamente tendenciosas, como as informações tendem a ser. Então, ele tenta se vender, esse produtor de conteúdo careca, ele tenta se vender como um isentão que está fazendo uma mera análise, mas no final das contas a gente sabe que quando o seu nome termina com H e continua com C, não necessariamente você é tão isento quanto que você quer aparecer. E uma outra coisa que é importante é que neutro é detergente. Quem se diz neutro sempre cai para a direita do muro, certo? Então não existe pessoa neutra, a gente é influenciado pelo que a gente é. E principalmente quando o cara está defendendo Israel, está criando falácias sobre determinados sistemas econômicos e sociais do mundo que ele não conhece, baseado em vozes da minha cabeça ou em referências que ele não coloca, não necessariamente ele é isento, ele está colocando o lado dele, tá? E a pessoa careca que eu estou criticando não é o Link, como foi sugerido aqui no chat, porque o Link é um grande de um sacripanta, mas não por essa razão. Os vídeos do Link, pelo menos, têm referência. O que não tem referência é o tanto que o Link me copia, inclusive esteticamente.
hipoteticamente, né? O tanto que o link não era de cabeça raspada e por conviver comigo, por me achar belo, ele foi lá e raspou a cabeça, tá? Ele é um safado com embasamento. Gostei muito desse comentário, tá? E o que aconteceu, o Felipe Durante? O primeiro movimento que esse analista de políticas internacionais fez é um movimento muito comum e muito fácil de fazer no YouTube, que é você dar strike no canal. Então, o strike é uma ferramenta que o YouTube criou para proteger direitos autorais, para impedir que você publique alguma coisa que você não deve, que não está de acordo com a política da plataforma. Então, quando você aceita ter um canal no YouTube, você está automaticamente aceitando que você não vai falar determinados assuntos, que você não vai citar determinadas palavras, que você não vai usar determinadas imagens. O YouTube chama isso de strike, do strikeout do beisebol. E do mesmo jeito que no beisebol, a política de strike do YouTube vai te dar um strikeout se você tiver 3 strikes. Então, se você tem um strike, você já tem uma monetização reduzida. Se você tem 2 strikes, a monetização desaparece e o seu canal desaparece do feed de todo mundo. E se você toma um 3º strike, você perde o canal. Daquela vez que o Blá Blá perdeu o canal, o que aconteceu foi que a gente foi hackeado e a gente tomou 3 strikes automáticos porque o conteúdo que estava sendo postado no canal, que não era nosso, era um conteúdo de terceiros e que quebrava as regras do YouTube. Então, automaticamente, o robô do YouTube dava strike naquele conteúdo. E aí o canal caiu depois de apenas 3 vídeos, certo? O que a gente também pode fazer é que caso, por exemplo, alguém faça um uso indevido da minha imagem, que seja contra a lei ou contra as regras da plataforma, eu posso fazer uma denúncia a esse canal e o YouTube pode, depois dessa denúncia, colocar um strike naquele vídeo e aquele vídeo perde a monetização e ele não pode ser publicado mais. E uma coisa importante que vocês têm que entender é que dar strike num conteúdo que tem a minha cara, por exemplo, não é difícil. Então, uma das coisas que a gente estava planejando fazer é o seguinte: teve uma época que o pessoal da Terra Jovem, o pessoal do Design Inteligente começou a dar strike nos canais que criticavam eles e que aparecia a imagem deles. Só que esses canais usam a minha imagem também. Então, enquanto o pessoal estiver usando a imagem deles e eles estiverem usando a minha e ninguém estiver usando ferramenta nenhuma para ferrar o amiguinho, eu falo, usa a minha imagem aí, não tem problema. Estou no YouTube, coloquei minha cara aqui, faz parte do jogo receber essa crítica, desde que não seja calúnia. O cara vai me chamar de gordo, feio com cara de melão, vai falar que eu sou pior do que um professor de ensino médio, tá tudo tranquilo. Ele que fale o que ele quiser falar. Mas a partir do momento em que o cara dá strike em um outro canal que tem a imagem da pessoa, o que a gente tinha planejado beleza, então eu vou dar strike também. Então a regra tem que ser igual dos dois lados, certo? Então, se você está usando a minha imagem e eu estou usando a sua, se você não me der strike, eu não te dou strike. E é assim que funciona. E o que aconteceu foi que esse analista de política internacional careca deu 2 strikes no canal do Felipe. E aí o que aconteceu com o canal do Felipe foi que, além dele perder a grande parte da monetização, ele perde a entrega. Então a entrega do conteúdo dele, às vezes que aquilo aparece no feed das pessoas, desaparece como uma política do YouTube, certo? Aí o Felipe foi lá, conversou com o Kenji, o Kenji do Normose. O Kenji indicou um advogado ao Felipe. Isso o Felipe explica tudo muito bem num vídeo que eu vou colocar aqui na tela. Espera aí, eu vou colocar a outra carinha do Felipe aqui. Então tá aqui, ó, nesse vídeo, o Felipe vai lá e explica tudo isso que eu estou explicando para vocês. O Felipe vai explicar nesse vídeo aqui. Ele fala o nome do canal, ele fala o nome do advogado, ele fala o nome de todo mundo. E aí ele conta, o que ele está falando é que esse pode ser o último vídeo do canal. Vamos explicar essa linha do tempo, vamos falar rapidamente, depois vocês assistem o vídeo lá do Felipe. Vamos falar rapidamente o que aconteceu. O cara entrou com esse pedido de strike, ele deu strike em 2 vídeos do Felipe, e aí o Felipe, o YouTube, ele te dá o direito de produzir uma defesa. Então o Felipe conseguiu o advogado, escreveu a defesa e mandou essa defesa para o YouTube. E aí o que o YouTube fez foi entender que o Felipe tinha razão, que ele não tinha, diferente do que o Rock estava falando, ele não tinha, dependente do que o Careca estava falando, ele não tinha descumprido as regras do YouTube. Então, que aqueles strikes, eles não foram justos. Você tem a série de passos do YouTube, a série de regras do YouTube,
E você também, o que o Felipe fez foi provar, com a ajuda de um advogado, escreveu uma defesa, dizendo que aqueles conteúdos que foram publicados estavam de acordo com a regra do YouTube. Inclusive porque o YouTube permite React. Se a gente for dar strike em todo canal de React, acabou metade do YouTube, certo? Os conteúdos produzidos de React são muito frequentes, porque é um conteúdo até certo ponto simples para produzir. Só que aí a gente cai num outro problema, que é esse analista de política internacional mudou de estratégia e ele faz um boletim de ocorrência no Brasil por falsidade ideológica contra o Felipe. Ele dobra a aposta. Então, se o YouTube não é suficiente, se a plataforma não está do meu lado, é estelionato, né? Desculpa, Lara, é por estelionato, não é falsidade ideológica, é estelionato. Ele faz um boletim de ocorrência por estelionato contra o Felipe. Então, ele dobra a aposta, ele vai judicializar aquilo que está acontecendo. O próximo passo é judicializar aquilo. E aí ele pode entrar com pedidos na justiça para impedir o canal de funcionar, por exemplo, até a justiça julgar se aquele caso é pertinente ou não. Então o que a gente está vendo aqui, o que o Matheus está lembrando aqui, a tal da litigância de má-fé ou o assédio jurídico. Então o que o cara quer é calar o amiguinho, é pegar o Felipe e falar, não, você não pode fazer esse conteúdo da minha cara. Por mais que você esteja produzindo um conteúdo que é permitido tanto pela lei quanto pela plataforma em que você está colocando esse vídeo, certo? Isso é super importante de dizer. Ele não tem o objetivo de ganhar o caso, porque ele sabe que ele não vai ganhar o caso. Ele não tem um caso, tá? Ele não tem um caso para falar, ele não tem segurança jurídica para falar, e eu tenho certeza que os advogados dele sabem disso. A grande questão é que ele, como o Felipe é pequeno, como eu sou pequeno, o objetivo desses caras, não que ele tenha feito alguma coisa comigo, mas é um caso parecido com o meu, o objetivo desses caras é fazer o Felipe parar de produzir esses vídeos. É fazer ele parar de produzir qualquer coisa. Por quê? Porque senão ele vai ser processado, vai gastar dinheiro com o advogado que ele já está gastando, ele tem medo de perder o canal, que hoje é uma fonte de renda importante para ele continuar na China, apesar dele estar abrindo a empresa dele. Então o que esse cara, que é rico, que ganhou muito dinheiro, que ganha muito dinheiro fazendo as coisas que ele faz, é tentar afogar a gente na produção de conteúdo. Falar assim, cara, você não vai mais falar de mim, senão eu vou te processar. Não, tá bom, mas você não tem um caso. Não importa que eu tenha um caso, eu vou te prender por 5 anos. Você vai ter que ter advogado por 5 anos. Então o objetivo dele é muito claro. E aí, gente, o que vai acontecer é que o Felipe dobra a aposta também. Então o Felipe publica o vídeo ontem e aí ele publica esse vídeo hoje, em que ele não está fazendo um react, mas ele está pegando tudo o que foi falado em um outro vídeo e está desmentindo ponto a ponto do que foi falado, certo? Então o que a gente tem que entender é que isso é estratégia. O que a gente está vendo é uma estratégia para, mais uma vez, calar uma pessoa, já que você não tem argumento suficiente para calar essa pessoa. Então, ele não tem argumento, o que ele faz é boletim de ocorrência. Ele não tem argumento, o que ele faz é ameaçar de processo. Ele não tem argumento, o que ele faz é chamar de careca barbudo. O que ele não tem argumento é falar que você é pior do que um professor de ensino médio. Ele não tem argumento, ele faz strike no YouTube. Então, quando falta argumento, quando você não tem base para discutir, quando você não tem como desmentir aquilo que foi falado, o que você faz é que você apela. Você apela para o que você... E você apela sabendo que vai perder, isso é o mais importante. O velho Olavo, ele falava isso. Quando ele ainda falava, faz um tempo que ele não fala sobre isso, ele falava, não, a gente tem que enterrar esses caras em processos. E se a gente perder o primeiro, a gente abre o segundo. E se a gente perder o segundo, a gente abre o terceiro. E se a gente perder o terceiro, a gente abre o quarto. Porque não é sobre ganhar processos. É sobre calar as pessoas usando o poder financeiro e o poder jurídico para isso. Beleza? Então, eu vou falar o seguinte para vocês. A gente vai sempre apoiar o Felipe e, além disso, a gente vai continuar parceiro do Felipe. Porque nesse canal aqui, gente, todo mundo é ultraprocessado. Então, essa camiseta aqui, ó,
é a nossa parceria com o Felipe Durante, do Camarada Capivara, que está à venda lá na loja do Blá Blá. Então, seremos ultraprocessados juntos. E a gente vai manter o apoio do Felipe, tá bom? Então, aqui no Blá Blá a gente apoia os nossos amiguinhos, a gente apoia também os lados certos da história. E, tipo, nenhum crime foi cometido, nenhuma regra foi quebrada. A única coisa que está acontecendo é que ele está sendo pressionado a parar. E pelo que eu conversei com ele ontem, pelos 2 vídeos que eu vi dele hoje, ele não vai parar não, tá bom? Beleza? Então entra lá no vídeo do Felipe, vejam esses 2 vídeos que eu mostrei, se inscrevam lá no canal dele, deixem o like, ele tem um canal secundário, se inscreve no canal secundário também, porque os covardes continuam covardes, né? Aí eles tentam usar força contra a gente. Sabe o nome disso? É muito legal o nome disso, que é bullying. E aí a gente precisa enfrentar o bullying, porque senão ele só vai ganhar. Certo? Feito? Era isso, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, deixa um comentário aqui embaixo também de apoio ao Felipe. Falou, valeu e tchau!